Olá, neste vídeo vamos desenhar um lápis no Inkscape. Tenho um documento com este quadriculado como fundo, caso queiras. Vens aqui a Propriedades do documento, ou então por aqui, Fecheiro, Propriedades do documento. E depois ativei esta opção, Fundo quadriculado tipo tabuleiro de damas. E depois cheguei aqui e coloquei uma cor mais neutra. E também desativei o mostrar bordas da página. Mas nada disto é obrigatório. Vou fechar este painel, vou carregar na tecla F11 para maximizar a janela e ajustá-la ao meu ecrã. Agora eu vou começar por desenhar um retângulo. Tenho a certeza que tenho o R de X e o R de Y completamente a zero. Escolho já uma cor que eu queira como o meu lápis, como cor do meu lápis, e desenho agora aqui uma forma. Eu gostei deste rácio, cá em baixo, rácio 26 por 1. Portanto, agora tenho apenas um retângulo. Agora, com este retângulo ainda selecionado, faço Ctrl D, ou então, se preferires, vens a Editar, e depois esta opção, Duplicar. E repara, ficas com dois retângulos, ok? Vou voltar atrás, vou fazer Ctrl Z, ou então aqui. Era só para ver que está um em cima do outro. Um retângulo sobreposto com outro aqui por baixo, ok? Outra vez, Ctrl Z, vou voltar atrás. Porque eu quero fazer a parte da borrachinha. Aquela parte de alumínio que segura a borrachinha, aquela parte metálica pelo menos. Não sei se é alumínio, se é de outro tipo de metal. Então escolho aqui um cinzento e agora nesta seta carrego e arrasto para este lado. Ora repara, está cada vez a ficar menor até que fica um pouco mais estendido para este lado. Então vou colocar um cinzento um pouco mais claro para se ver agora. Agora vou criar um novo retângulo para desenhar, para criar a borrachinha, então, que está, em princípio, enfiada neste pedaço, supostamente, de metal. Podia duplicar e alterar esta forma. Aquilo que eu vou fazer é criar um novo retângulo e depois ajusto o tamanho do retângulo. Então, desenho aqui um retângulo um pouco mais pequeno. Depois podemos ajustar esta forma. Vou selecionar este azul, que vai ser a cor da minha borrachinha. Só que este retângulo eu quero com raio de X e também raio de Y, ou seja, quero os cantos arredondados. Então vou colocar aqui, por exemplo, vou experimentar o valor 2. E carrego na tecla Tab, ou então carrego aqui. Então para ver melhor esse efeito, carrego aqui e já consigo ver, ou seja, carregando fora do objeto consigo ver. E se calhar seria um pouco mais arredondado. Então volto a carregar com esta ferramenta, fazer um clique sobre esta borrachinha, supostamente uma borrachinha, e experimento raio 5. Atenção que estou a trabalhar em milímetros, é esta a minha unidade. Caso queiras, podes ver aqui a largura e a altura da minha borracha. E também, se quiseres, a altura e largura do meu lápis, outra vez em milímetros, e também a altura e a largura do pedaço de metal. Também em milímetros, que é a unidade que eu estou a utilizar. Mas parece-me que este arredondar é muito exagerado. Seja como for, vou colocar lá a borrachinha e logo vejo como é que se funciona bem. Agora, se no teu caso não conseguires ajustar bem a borracha na sua posição, aquilo que tu podes fazer é desativar esta ferramenta. Toggle Snapping On ou Off. Então, desligando, já não tem aquelas ferramentas ou aquelas operações de atração. Portanto, consigo movimentar e posicionar esta minha borrachinha de uma forma mais livre, sem estar muito preso. Atenção que esta ferramenta poderá estar aqui deste lado. Eu tenho o modo do Inkscape em disposição da interface personalizada. Portanto, no teu caso, poderás ter disposição da interface padrão ou até disposição da interface em ecrãs largos. Eu optei, neste caso, por esta opção. Seja como for, agora devia enviar a borrachinha lá para trás. Mas antes de fazer isso, tenho que ter a certeza que está alinhada ao centro. Então seleciono a borrachinha e aquele pedacinho, esta cápsula cinzenta, este retângulo cinzento para já, e seleciono esta opção. Agora ficou ali oculto. Eu carrego no botão do centro do rato, a roda do rato, e movo lateralmente para então ver esta parte do meu desenho. E agora tenho esta opção relativo à área de seleção. Quero esta opção de alinhamento. Vou centrar no eixo horizontal. Esta borrachinha ajustou-se um bocadinho, ajustou um bocadinho a sua posição e deslocou-se um pouco para baixo.
esta borracha devia estar atrás deste retângulo cinzento. Então é aqui que eu faço isso, neste botão, baixar a seleção. Tu decidirás se está muito grande ou muito pequeno. Se estiver muito pequeno, podes pegar numa destas ferramentas, por exemplo, nesta aqui. Eu vou optar por carregar na tecla Ctrl para manter a proporção e o seu alinhamento e alargo um bocadinho para tornar esta borracha então um pouco maior. Caso queiras, poderás ainda selecionar e depois com a ferramenta de retângulo alterar o raio de X e o raio de Y. Vou aqui alterar o raio de X porque o raio de Y está a ser alterado automaticamente quando eu altero o raio de X. Então vou colocar, por exemplo, 3 mm de largura de curvatura aqui dos cantos. Escolhes aquilo que tu achares melhor. Vou carregar na tecla 4 para ver todo o meu desenho que já tenho criado. Agora quero afastar o zoom, então carrega na tecla menos. Caso prefiras, poderás ajustar o zoom aqui em baixo. Ora menos 1, ora mais 1. Bom, agora falta-me só a ponta do lápis. Então para isso vou utilizar um triângulo. Vou aqui à ferramenta polígono e escolho aqui 3 cantos. E escolho também um polígono regular. 3 cantos, não quero arredondado, nem quero aleatório. Agora repara como vou começar a desenhar. Antes de começar a desenhar, vou escolher aqui uma cor na paleta. E eu vou optar por esta cor aqui. É 9DDAF. Bom, estou a ver aqui este painel, também posso agora encerrar. E já agora que estamos a falar de painéis, um painel que vai ser muito útil será este aqui. Editar cores dos objetos. Se quiseres, não tens que encerrar este painel. Poderás deixá-lo aberto. E ao ativar este painel, editar cores dos objetos, ficamos com um novo separador. Então podemos aqui transitar e trocar o painel ativo. Esta ferramenta de tração vai dar algum jeito. Então vou ativar esta ferramenta de tração e vou também ativar esta primeira opção. E eu quero aqui os cantos das caixas delimitadoras dos meus objetos. E também quero esta opção aqui, Snapping to Cusp Nodes, ou seja, atrair aos nós afiados. Agora vou desenhar um triângulo. Então primeiro vou carregar na tecla Ctrl e clico com o botão do rato e arrasto para o meu lado esquerdo. Okay? Na tecla Ctrl para ter aqui um ângulo exato. Ora repara lá em baixo, eu quero um ângulo de 180. Se eu largar a tecla Ctrl é difícil ter esse ângulo. E carregando a tecla Ctrl então é fácil, um pouco mais fácil desenhar ou ter esse ângulo, conseguir esse ângulo. Largo primeiro o rato, o botão do rato, e agora largo a tecla Ctrl. Pronto, já desenhei o meu triângulo. Agora, com esta ferramenta, vou ajustar aqui num dos cantos. Certo. Agora, com esta outra ferramenta, esta outra seta, vou baixar um bocadinho. Ok. Agora vou aumentar um pouco mais o zoom. Vou carregar na tecla Ctrl e a roda do rato. Agora com o Shift e a roda do rato para deslocar um bocadinho. Caso prefiras com o botão do rato, podes também carregar na tela e ajustar essa largura. Vou pegar neste aqui até chegar aqui em cima. Ora, repara, a tração aqui também acontece. Ou seja, eu consigo unir estes dois cantos. E agora repara uma coisa. Este objeto tem de altura 22,146. Este objeto tem a mesma altura, 22,146. Outra vez na tecla 4, para voltar a ver o lápis desde o início. Agora, parece-me que o meu bico do lápis está um pouco exagerado. Então posso selecionar e aqui colocar um pouco mais pequeno. Então ficará com estas dimensões aqui em cima. Esta largura e esta altura. Caso precises, fazes pausa no vídeo para veres e colocares no teu lápis. Agora, vou pegar neste objeto aqui, novamente, e vou duplicar, fazer Ctrl D. E agora, a minha intenção é criar aquela ponta de grafite, ponta de carvão. Então vou selecionar aqui preto. Agora repara, o outro está cá por baixo, ok? Fazer Ctrl Z. E agora pego nesta ferramenta e coloco, atenção, com a tecla Ctrl, não me esquecer. Ok, tecla Ctrl primeiro. E agora não consigo. Vou desativar aqui esta ferramenta de atração para conseguir então colocar aqui a ponta, este objeto mais pequeno primeiro e depois simular a ponta do lápis, a ponta de carvão. E já está. Larguei primeiro o botão do rato e depois é que larguei a tecla Ctrl. Então temos aqui a nossa primeira versão do lápis. Mas eu quero algo um pouco mais engraçado. Então arrasto aqui um bocadinho para cima, ou aliás puxo o documento para baixo. Agora desenho uma área sobre todos estes objetos, sobre o meu lápis. Todos mesmo, tenho que os englobar a todos. E faço Ctrl D.
E agora sei que dupliquei o lápis. Ora, repara, só que eu não vou mover assim. Vou ter um bocadinho mais cuidado. Carrego na tecla Shift, não largo o Shift, e agora carrego para baixo algumas vezes. Ok. Deixo, então, aqui esta minha outra cópia do lápis. A primeira versão fica assim. Agora, a segunda versão, vou tentar dar-lhe aqui um efeito tridimensional, mas muito, muito básico. Então, primeiro vou pegar nesta forma e faço Ctrl D. E sei que dupliquei. Agora a ideia é colocar um cor laranja mais escuro aqui em baixo. Mas primeiro vou transformar o tamanho deste meu objeto. Então venho aqui à altura, vou colocar em percentagem as unidades. Ok. E eu quero 50% da altura. 50. E agora a tecla Enter. Atenção, repara, vou alterar com esta opção aberta, com o cadeado aberto. Porque se eu alterasse com o cadeado fechado, também iria alterar depois a largura. Não, eu só quero alterar a altura. Portanto, cadeado aberto. Então, aqui com o 50, cadeado aberto, em percentagem, faço Enter. E agora, se tu reparares, esta aqui ficou um pouco mais pequenina. Ok? Volta lá para cima, Ctrl Z. Vou selecionar a outra e vou colocar um cor laranja um pouco mais escuro. Portanto, este seria a cor original. Esta será a cor laranja mais escuro. E assim tenho um efeito 3D. Como se fosse um lápis hexagonal, com 6 lados. Vou fazer a mesma coisa para aqui. Ctrl D. Vou colocar 50%. E agora pego, seleciono o outro, que está por trás, e coloco um cinzento um pouco mais escuro. E agora também a mesma coisa para a borracha. Mas sabemos que aqui a borracha é esférica, portanto, neste caso não. Ficará assim. Agora vou duplicar. E volto a arrastar para baixo para criarmos um novo lápis, agora com um realismo um bocadinho mais de realismo, mas utilizando os gradientes. Então vou começar pela borracha. Seleciono a borracha. Tenho esta ferramenta aqui, a ferramenta gradiente. Vou carregar na tecla 3 para ver o objeto completamente maximizado e depois, se calhar, um bocadinho menos, ou seja, carrego na tecla menos para afastar. E agora com o gradiente ativo, desenho, por exemplo, de baixo para cima, mas está-me aqui a aparecer um círculo que foi de um projeto anterior. Não, eu não quero aqui um círculo, quero o gradiente linear, não quero o gradiente radial. Então volto a desenhar. Ok. E agora também acontece isto. A cor de cima está completamente transparente e a cor de baixo está opaca. Uma forma rápida de resolver isto é seleciono aqui, tenho a certeza que este círculo em cima está selecionado, este azul está com tons azul, um azul fechado. E venho aqui e escolho uma outra cor. Portanto, em cima quero que seja um azul claro, pode ser este azul clarinho, e em baixo quero que seja um azul um pouco mais escuro, para simular então um gradiente. Portanto, em baixo estará a sombra, se quiseres um pouco mais escuro, e em cima estará mais claro. Se quiseres o gradiente completamente direitinho, então ajustas com a tecla Ctrl. Se reparares em baixo, com a tecla Ctrl, nós conseguimos um ângulo de 0 graus. Ok, agora a tecla 4, para vermos então o efeito. Agora vou aplicar a mesma técnica nesta pequena anilha de metal. Então tecla 3, agora afasto um bocadinho, pego no gradiente, a mesma coisa. Carrego na tecla Ctrl antes, neste caso, arrasto para cima, em cima escolho um cinzento claro e em baixo um cinzento um pouco mais escuro. Tecla 4 para afastar, seleciono este, poderemos selecionar logo com a ferramenta gradiente. Agora aqui carrego em baixo e arrasto para cima novamente com a tecla Ctrl. Se quiseres podes ir carregando a tecla mais para teres um bocadinho mais de controle sobre os sítios, os locais onde ficam os gradientes. O gradiente é uma transição gradual entre duas cores. Agora aqui em cima vou escolher a cor mais viva, se calhar esta, e em baixo vou escolher uma cor mais escura. Tecla 4 outra vez para vermos o lápis. Se calhar o cinzento estou a ver que podia ser um bocadinho mais escuro, ou então este cor laranja não tão escuro, um pouco mais claro. Então agora venho aqui, seleciono a cor de baixo e coloco também a cor um pouco mais escura. Bom, ajusta como tu entenderes melhor. Por último, vou aplicar também um gradiente aqui a este objeto. Ou seja, aqui é a ponta do lápis. Vou colocar esta cor e em baixo. Bom, vou optar por esta cor. 91 8A 6F. E uma vez temos aqui uma forma cónica, vou ajustar aqui um bocadinho desta forma, assim. Para ficar um gradiente um pouco inclinado. E provavelmente estarás a pensar que a parte da anilha metálica provavelmente
o reflexo não será bem assim. Então, nós podemos trabalhá-lo um bocadinho mais. Selecionamos, fazemos Ctrl D, novamente, arrastamos mais uma vez para baixo, fazemos uma nova versão, onde vamos alterar este gradiente por completo. Então, carregamos na tecla 3, outra vez, e depois na tecla menos, outra vez para afastar. Ativamos a ferramenta gradiente, seleciono o nó de baixo, e para ter a certeza da cor que está lá definida, vou ativar aqui, para vermos a cor aqui em baixo. E eu vejo que ela está um pouco clara, vou torná-la um pouco mais escura. Ficará então com este cinza. Agora, uma vez que tenho este selecionado, eu gostaria de ter aqui um outro nó. Então carrego neste botão para inserir uma nova paragem. Ok? Aqui consigo definir uma nova cor. E a cor que eu preciso é um tom ainda mais escuro. Este tom. Só que não preciso dele aqui tão alto. Então pego e arrasto um pouco mais para baixo. Vou deixá-lo nesta posição aqui, na posição de deslocamento 13. Ora, repara. Ou seja, está a 0,13 aqui deste ponto, que é o ponto 0, e este aqui seria o ponto 1. Portanto, se tu pegares e arrastares para cima, será ponto 1. Pronto. Então, quero no ponto 0,13. Agora, vou criar mais um nó, uma nova paragem, e ficará na posição 37. Vamos ver se conseguimos o 37. Aqui está. E ficará exatamente com esta cor que está definida. Agora mais um nó, ficará na posição 0,54. Estes valores são apenas umas referências de uma experiência que eu já fiz. Tu podes alterar por outros valores que tu queiras. E aqui preciso de uma cor ligeiramente mais escura. Esta aqui. É esta cor aqui. Agora mais um nó. Este irá para a posição 61, muito próximo do anterior, e com uma cor um pouco mais escura. Mais outro nó. Irá para a posição 70, 0,70, e com uma cor ligeiramente mais clara. E finalmente, o último nó, na posição um pouco mais em cima, posição 0,87, e numa cor um pouco mais escura. Não tanto, nesta cor aqui. Em cima, não quero um tom tão claro, quero um tom mais escuro. Carrego na tecla 4. Então temos um efeito mais ou menos cromado. Agora, caso queiras, caso não gostes destas cores, claro que poderás sempre criar um lápis um pouco mais alternativo. Então, por exemplo, pegando aqui neste, Ctrl D, podes criar um outro gradiente ao teu gosto. Por exemplo, este tom aqui. Caso não gostes, poderás aplicar mais ou menos a mesma técnica. Portanto, aqui em baixo, primeiro vou colocar um tom mais claro. Portanto, este meu lápis vai ficar azul. Agora vou adicionar um novo stop, que ficará um pouco mais escuro. Um novo, bastante próximo, ainda mais escuro. Se calhar o outro não era tão escuro. E se calhar um bocadinho mais próximo, para ver aqui alguma transição de gradiente. Agora, um outro nó, um pouco mais claro, se calhar a cor mais carregada, e em cima, um nó com um azul ainda mais clarinho. Se calhar pegar neste azul e aplicar-lhe aqui um tom mais escuro. Que aquele tom muito claro não parecia muito natural. Claro que esta borracha agora não poderá ficar assim. Então pego neste tom, aplico aqui um cinza claro e em baixo um cinza muito mais escuro. Claro, se quiseres, podes também adicionar texto ao teu lápis, como se tratasse de uma gravação. Então, para criar texto, tens aqui vários tipos de letra, tens aqui o estilo de letra, o tamanho, depois a unidade desse tamanho, o espaçamento entre linhas, o alinhamento do texto e depois a sobreposição desse texto, o espaçamento entre letras e depois outras formatações que poderás querer explorar. E agora experimentar escrever algum texto. Caso queiras, fazes 2 cliques ou 3 cliques para selecionar o texto todo e alteras o tipo de letra. Tens aqui vários tipos de letra, portanto, escolher um que tu aches engraçado. Na minha opinião, aquele texto ficará mais engraçado é um texto um pouco mais carregado, mais forte. Se calhar aumentar um bocadinho o espaçamento entre letras. E finalmente, quando tiveres o teu lápis pronto, podes selecionar esse lápis
e fazer Ctrl G para agrupares. Ou então aqui em Objeto, Agrupar. A grande vantagem de agrupar um objeto é depois podes pegar em qualquer área desse objeto, em qualquer elemento, que ele comporta-se como um único objeto, como um todo. Bom, mas eu vou deixar este no lugar original e vou fazer Ctrl D. Agora sim pego nele e arrasto para onde eu quiser. Inclusivamente, se eu carregar outra vez, posso aqui arrastar com a tecla Ctrl e incliná-lo e mostrá-lo como se fosse um lápis a escrever no papel. E se quiseres, depois podes brincar com a ferramenta de caligrafia. É esta ferramenta. Tenho aqui o bico de pena, vou aumentar um pouco mais a largura, fazer uma experiência, okay, fazer Ctrl Z, vou colocar aqui talvez 20 mm de largura e agora sim. E depois coloco o lápis sobre uma destas linhas. Depois podemos pegar nestes objetos aqui e carregando na tecla 3, maximizamos para aquilo que nós tínhamos antes selecionado, que eram só estes objetos. Caso queiras guardar, já sabes, vais aqui a Fecheiro, Guardar ou Guardar como, escolhes o local para guardar o teu trabalho e escreves o nome do fecheiro. E depois fazes guardar. No entanto, este é um fecheiro do tipo SVG. Antes de nós procedermos à exportação, deixa-me só ir aqui às propriedades do documento e ter a certeza que a cor do fundo está com transparência de 0. Ok. Assim, o fundo não irá surgir. Caso tu tenhas aqui algum valor, entretanto, coloca 0. Então, vem agora a fecheiro, a exportar para a imagem PNG. E lembra-te, eu selecionei todo este desenho. Deixa-me carregar na tecla menos, para afastar a imagem um bocadinho. Então vou ter a certeza que tenho todos estes objetos selecionados. E então, com estes objetos todos selecionados, vou optar por ter a seleção ativa. Vou definir a largura, por exemplo, 1920, ou seja, para ficar muito parecido ao formato de Full HD, de alta definição, e vou ocultar tudo, exceto estes objetos. Em princípio não iria ser necessário, mas vou certificar-me que mais nada será exportado. Então tenho esta opção, tenho também esta opção, e em vez de ser lápis sozinho, vou colocar lápis 2. Vou definir, assim, este nome. .png. Podes carregar aqui neste botão e procurar uma localização mais adequada para gravar este fecheiro. Eu vou gravar no ambiente de trabalho. Agora faço aqui, exportar. E o meu fecheiro PNG é finalmente criado. Aqui está o meu fecheiro PNG, só que agora não se nota muito bem porque o meu fecheiro PNG não tem fundo. Portanto, o meu visualizador de imagens tem o modo noturno, tem um modo escuro ativado, portanto só consigo ver bem este lápis. E agora que reparo que podíamos ter aplicado aqui também um gradiente na grafite para tornar um pouco mais claro, e eventualmente este gradiente. Então vou desagrupar estes objetos, seleciono apenas a grafite, ativo esta ferramenta aqui, ferramenta editar cores dos objetos, ativo, ou tenho a certeza que tenho ativa, este separador do preenchimento, e depois esta opção, gradiente linear. E destes gradientes todos posso escolher este gradiente aqui. Só que agora vou rodá-lo um pouco. Então pego num destes nós, por exemplo, e coloco este também aqui assim, para tornar o gradiente com o sentido que eu quero. No entanto, vejo que este meu gradiente ficou muito claro. Parece um lápis demasiado cromado. Então, uma forma de escurecer será duplicar, Ctrl D, e agora torná-lo um pouco mais escuro. E agora ajustar aqui a opacidade. E já agora vou selecionar todos estes objetos e enviá-los para o topo, para ficarem por cima deste traço. Pronto, já se parece um bocadinho mais com grafite. E agora sim, selecionar, tecla 3 para ajustar, não é obrigatório, e agora fecheiro, exportar para a imagem PNG, e faço exportar novamente e vou substituir o fecheiro antigo. E pronto, agora tenho sim um lápis um pouco mais realista. Ficamos por aqui, espero que tenhas gostado, fica bem, até breve.